Boa noite a todos. Mais um Roda Viva, transmitido ao vivo para todo o Brasil. No centro da arena, nesta noite, temos Rogério Fasano, dono de vários restaurantes, hotéis. Rogério, você está com 49 anos e, pelo que eu sei, você está toda noite, você está na batalha, está lá cobrando na cozinha, no salão, recebendo as pessoas. Como é que você faz, depois de tantos anos, para não ter ficado uma baleia enorme, para não ter ficado bêbado, não ter ficado um alcoólatra? Como é que você faz para se manter? Eu me mantenho, eu tento me manter um pouco, faço algum esporte e... Bom, não fiquei uma baleia, mas também não é que estou um toureiro espanhol, né? Vamos combinar que... Mas só com o esporte você se mantém ou você tenta se policiar? policiar? Eu me controlo bastante, eu como muito peixe também, enfim, eu tenho não sou tão desregrado assim. O que você prefere? Cozinhar, comer? Qual que é o teu lance? Fazer restaurante? Qual que é o teu lance? Eu acho que criar um restaurante como um todo, desde o seu menu até a sua concepção, até como ele vai ser arquitetonicamente, o que ele vai servir, como é que ele vai, assim, qual o nicho que ele pretende atingir, acho que isso aí me fascina muito. Mas você sabe cozinhar? Eu cozinho, mas jamais poderia ser um chefe de cozinha, não tenho capacidade para isso. Tá certo. Como entrevistadores, convidados, estão comigo no Roda Viva de hoje a Daniela Pinheiro, jornalista da revista Piauí, a Daniela Falcão, que é diretora de redação da revista Vogue, o jornalista Martina Suzuki, que já foi apresentador aqui do Roda Viva, quem agradeço apresenta, e hoje ele é diretor executivo da Companhia das Letras, o Máximo Ferrari, empresário gastronômico, é dono de uma rotisserie Maria e Felice, aqui em São Paulo, no bairro do Brooklyn, e o colunista Bruno Astuto, da revista Época. Sempre presente em nossos estúdios, o cartunista Paulo Caruso, e contamos também com tuiteiros que estão prontos para receber perguntas da nossa plateia virtual, além de vários estudantes de jornalismo. Daniela, você quer fazer uma pergunta? Quero. Rogério, boa noite. Boa noite. Com o crescimento e aparecimento dessa nova classe média brasileira, que agora pode gastar dinheiro com restaurante, com extras, o Fasano tem algum projeto para essa gente, para poder, esse novo dinheiro, mas ainda pouco dinheiro, poder provar um dia do seu serviço e da sua comida? Olha, Daniela, eu não acho que o Fasano só tenha servido gente muito rica na sua vida. Quer dizer, acho que ele sempre viveu muito de classe média também. Quer dizer, eu acho que isso não é assim, por mais caro que um restaurante possa ser, quer dizer, assim, ele é acessível a uma classe média. Óbvio que assim, o país nesse ponto melhorou muito. Mas uma classe média que eu estou falando é uma classe média que não pode gastar R$250 num jantar, por exemplo. É óbvio. Uma coisa mais barata. A grande diferença também é quantas vezes você pode ir ao Fasano, que tipo de vinho que você toma lá, ou se você vai esporadicamente numa data especial sua, aí eu acho que ele é acessível para quem quer ir de vez em quando também, ou uma vez por ano, enfim, também não é assim. Porque eu acho curioso, assim, que eu acho que as pessoas têm curiosidade, qual é a matemática usada na hora de calcular o valor de um prato, por exemplo? E agora na época, fim do ano, na época das trufas brancas aí, que vocês estão com um menu, às vezes fechado, de 5 pratos, 5 serviços, que pode chegar a R$1.000. Um risoto com trufa branca, R$490. Qual que é a matemática? O que você usa, assim, você, quer dizer, nesse teu ramo de alta gastronomia, o que está embutido nesse preço? Não é só a trufa branca, que é ralada ali, mas não... Olha, menina, a trufa, o cálculo é simples, é como perder menos, porque perder você vai perder. Então, é assim, a gente traz porque os nossos clientes querem, realmente é uma iguaria, cada vez mais cara, cada vez mais, é leilão praticamente. Quanto custa 1 quilo de trufa? 4.800 euros o quilo da boa trufa lá, fora os impostos, fora importação, fora transporte, enfim. Quer dizer, ela chega aqui a uns 5.500, fora que sempre você compra 1 quilo, vem 950. E o prato tem quantos gramas de trufa? Uma tartufata, como se diz na Itália, em torno de 20 gramas. Agora, o custo, como você calcula o custo de um restaurante, é muito simples. Quer dizer, o custo de mercadoria vendida não pode ultrapassar 30% do que você fatura. E esse é o nosso objetivo nas nossas casas. Quer dizer, ele tem que ficar em torno de 30%, ou seja, 1/3 daquilo vai em matéria-prima.
Você não pode nunca calcular um prato só pelo que ele... Quer dizer, como você dá um jantar em casa e não calcular a conta da luz, a conta do gás, a conta o salário do garçom. O salário do garçom, o imposto, enfim, tudo. Então, esse cálculo é... Mas quando chegam para você e ficam falando essa coisa de preço, ai, que fazenda é caro, você acha que isso é papo de pobre? Não, eu acho que o país é caro, o país está muito caro, não é só o fazano que é muito caro. Até porque o fazano, você tem alguns, 2, 3 restaurantes em São Paulo que são do mesmo preço. Então é assim, o país é caro. Por exemplo, pega uma casa como o fazano, são 6 metros, 3 sommeliers, enfim, um dos melhores chefes que tem no Brasil, enfim. Então isso tudo é custo. É de fato um restaurante caro, é o nosso mais caro, disparado. Agora, o país está muito caro, isto é um fato. Eu me lembro que nos anos 80, 90, as margens de restaurante, o máximo daqui, eram de 20% a 25%. Hoje, quando se consegue de 12%, algo em torno de 12%, a gente estoura rojão. Então, não é que o empresário está lá pondo preço aleatoriamente e dizendo, não, eu vou ser caro porque eu vou ser caro. Não, ele tem um porquê. Quer dizer, o custo do Brasil hoje é caro, as taxas de importações são muito caras, a gente importa muita coisa, a gente consome muito produto importado, desde todas as Vocês bebidas. importam o que, por exemplo, Rogério? Não, se você pegar um bom restaurante em São Paulo, a massa, a farinha, o arroz, o azeite, todas as bebidas, os vinhos, as taxas de vinhos no Brasil são muito caras. Né? Isto sim no Brasil é muito caro, é o vinho. O vinho no Brasil realmente a gente... Você disse uma vez que achava um absurdo uma pessoa gastar R$2.000 numa garrafa de vinho. Então, ainda mantém Não, isso? meu pai teve importadora de vinhos e uma garrafa de vinho de 10 euros lá chega, para ele revender para um restaurante, chega a 37 euros. Quer dizer, 3,7 vezes mais caro do que o preço de origem. Então ele vai revender para um restaurante a quanto? 50, 60? O restaurante vai comprar 60 e vai ter que vender a quanto? 100, 120? Então de 10 para 120, quer dizer, realmente é muito caro. O vinho no Brasil é distorcido. E por que a massa tem que vir de fora? A massa sempre... Porque a massa italiana, a gente tem a seção de massa fresca, agora a massa italiana ainda é de super qualidade. A farinha, o grano duro italiano é muito melhor. Você já disse algumas vezes que você fica irritado quando as pessoas reclamam do preço do couvert, do pãozinho, que na verdade embutido no couvert e no pãozinho tem toda a excelência das pessoas que estão te servindo, do garçom, do ambiente, da luz, todo esse custo que não é palpável, não é só o pãozinho e a manteiga e o que está ali. Você acha que falta um entendimento, já que você não pode mensurar, de todo esse... Para você fazer gastronomia de alto padrão, você tem uma série de custos que não estão ali às vistas, porque no fim das contas um pãozinho pode ser só... Você acha que falta um entendimento e daí se reclamar do preço? Eu acho que as pessoas entendem perfeitamente isso. Eu acho que existe só... Isso foi numa entrevista que eu dei para a Veja, que eu explico a origem do couvert. O couvert nasceu na Itália como coperto. O que é coperto? É cobertura, ou seja, é tudo aquilo que você usa para servir uma mesa. Então, se você usa copos Riedel, que custam $40, $50 um copo, se você usa talher de prata, toalha de linho, então o preço do couvert, ele é mal, assim, o que é mal entendido no Brasil, o que é o couvert? Né? Na Itália se cobra couvert e se dá glicine e azeite, mais nada que isso, até porque o italiano, por princípio, ele é contra couvert. Agora, isso começou aqui, eu acho que por causa desse excesso de couvert que algumas churrascarias começaram a dar, assim, que assim, quando chega mesmo a própria comida, você já está até cheio, entendeu? Então, eu acho que é por isso que ficou essa coisa assim, de cada couvert ser... Não, o meu couvert tem isso, por isso eu cobro X. Não, o que eu quis explicar é o porquê existe a cobrança do couvert. Mas tudo bem, então, chegar num restaurante seu e você falar que simplesmente você não quer o couvert, mas se você está lá sentado na mesa tomando aquela taça, você acha uma gafe a pessoa até porque agora fizeram até lei disso, então... Tem que ser. Mas você acha que devia ser obrigatório pagar uma taxa por todos esses serviços ou todo esse aparato que você está oferecendo, além do prato em si? Gente, isso é matemática, né? Quer dizer, isso faz parte do teu custo. Quer dizer, óbvio que se amanhã nenhum restaurante puder mais cobrar couvert,
isso vai se refletir no preço dos pratos. Assim, o empresário não tem saída, quer dizer... Seria uma consumação mínima. O custo está lá, quer dizer, enfim, o custo existe, quer dizer... Martínez, quer fazer uma pergunta? Eu queria retroceder um pouco, Rogério. O Máximo e você, que estão aqui, são talvez dois dos responsáveis nas últimas décadas por uma mudança na cidade de São Paulo, né? por essa imagem de São Paulo como uma capital de gastronomia que virou um item não só importante da economia da cidade, mas também um item do charme, das atrações. São Paulo é uma cidade tão poucas atrações, vocês conseguiram criar essa atração para a cidade. O que mudou ao longo dos anos 80 para cá? Quer dizer, o consumidor mudou muito, fazer restaurante é uma coisa muito diferente do que se fazia naquele tempo, a comida é essencial, mas pesava mais antigamente. Você podia dar uma... Não, muitas coisas mudaram. Quer dizer, por exemplo, eu me lembro muito bem, no meu primeiro restaurante eu abri quando eu tinha 20 anos. Assim, eu me lembro que era muito comum, assim, vinho era uma coisa que se vendia pouquíssimo, por exemplo. As pessoas jantavam com uísque à mesa, era uma coisa muito comum isso. Era quase que uma... Assim, tipo, vinho se vendia, mas muito menos. Hoje, por exemplo, você não vê mais consumo de uísque muito em restaurante. Você vê um outro no bar, um aperitivo, assim, mas na hora do jantar ou do almoço, o vinho é predominante. Isso foi uma das grandes mudanças, eu acho. E acho que São Paulo se sofisticou muito nesses últimos anos, né, de uma maneira geral. Né? São Paulo entrou mais para o mundo. Então, isso trouxe uma série de mudanças. O reconhecimento dos chefes... Só completando um pouco, por que a culinária entrou na moda? Por que restaurante entrou na moda desse jeito? Você tem alguma teoria, alguma explicação? Eu acho que a gastronomia hoje ela assumiu um papel talvez ainda mais importante do que ela já teve. Mas acho que ela sempre foi muito importante, Mário. Acho que a gastronomia faz parte da nossa vida cotidiana. Então eu acho que... E São Paulo, de fato, se sofisticou, ela se internacionalizou sobretudo. Acho que esse seria o termo mais assim... Você não via gente de fora vindo a São Paulo antes, era muito difícil. Hoje São Paulo é uma cidade que ela entrou no circuito, quer dizer, ela existe para o mundo já. Acho que isso é uma coisa muito... Você é uma pessoa que tem bastante autocrítica. Nós adoramos falar que São Paulo tem uma das melhores gastronomias do mundo, que essa coisa toda. O que falta para a nossa gastronomia? O que falta em São Paulo, na sua visão? Olha, Martínez, eu acho assim que talvez se você for comparar obviamente com a Itália, que aí também acho que é uma covardia, quer dizer, a média é excepcional. Quer dizer, você, assim, apesar de que tem muita coisa turística, você pode ter muita roubada lá também, não é assim também. Mas eu acho que a média, acho que no Brasil ainda você tem que frequentar os bons lugares para realmente comer bem. Apesar de que tem alguns lugares onde você não paga muito, que eu adoro, que se come muito bem. Mas eu acho que, assim, é mais ou menos por aí. Assim, Ô Máximo, você quer fazer uma pergunta e comentar? Não, eu queria complementar um pouco do Martínez. Acho importante hoje, acho que a população de São Paulo sabe escolher o restaurante. Ele tem mais chance, ele gostaria muito de sair. Aumentou-se a cultura, aumentou-se a possibilidade, aumentou-se muito as ofertas. E por isso que os restaurantes, todos eles crescem. O Rogério é um exemplo disso, porque ele é uma pessoa que sabe sonhar e sabe fazer. Ele conquistou o império na gastronomia e na hospitalidade. E ele conquistou isso porque a gente sempre depende de mão de obra. Eu gostaria que ele, já que tem um pé no passado, um pé no futuro, como ele vê o mercado de trabalho na nossa profissão. Um cenário, uma coisa rápida, Rogério. Como você vê, o que precisa, o que o poder público pode fazer, o que nós podemos fazer para que amanhã a gente tenha a mão de obra preparada para poder enfrentar esses novos desafios. Isso é uma parte. E a segunda, qual é o teu ídolo na gastronomia? Tá certo? Não vale dizer que é o Márcio. Não, isso também não. Ou um ídolo, se espelhou em alguém, porque você tem vocação para essa profissão. Você nasceu, você deve ser reencarnação de alguém que está dizendo. E o que você acha? Quem, aquele que te espelhou, o que você gostaria de ser? Todo mundo na vida tem que ter um ídolo. Vamos lá.
Bom, primeiro eu queria dizer assim que eu acho que já muita coisa está sendo feita. Assim, você hoje tem muitas escolas, muitas faculdades de gastronomia que estão formando já uma mão de obra melhor, mais especializada. Assim, as pessoas já chegam melhores, né? Me lembro antigamente você tinha que dar noções básicas de higiene. Você deve lembrar disso. Há 30 anos atrás você tinha que falar, olha, precisa lavar a mão, precisa, enfim. Né? Hoje as pessoas já chegam com uma base melhor. Isso é um fato. Já houve uma melhora. A escolaridade contribuiu para isso? Acho que sim, sem dúvida. Né? E quanto aos meus ídolos, acho que são alguns. Não, de fora, não, porque a gente sempre olha na gastronomia, não vale, mas nós, você do foi passado, então. é o Escoffier, Você foi um mesmo, mas não conta. Não, isso não mas conta, eu te diria não. que assim, tem um restauranteiro que me emociona. Porque eu sou um restauranteiro, né? Então eu gosto assim, muito dessa posição de cuidar também da parte da cozinha, mas de estar na sala, que foi o Claude Terrell. Quem? O Claude Terrell do Tour d'Argent. Ah, sim. Que era Do Tour d'Argent. Uma vez passei um aniversário lá, eu tentava passar alguns aniversários lá, e quando ele aparecia no salão, eu me arrepiava. Inclusive aqueles 3 degraus que o Fasano tem em homenagem a ele. Porque ele vinha sempre por cima, ele tinha 2 degraus ali, e eu quis fazer isso porque eu imagino meu pai chegando lá, eu vejo ele chegando por cima, e eu acho que dá uma sensação gostosa. O teu restaurante tem isso também, você chega por cima. É uma pintura perfeita, que eu acho que deixa o cliente muito à vontade. E hoje, assim, pelo que representa na gastronomia, o meu ídolo é um menino chamado Jamie Oliver. Porque eu acho que esse cara, assim, ele é muito antenado, ele é muito bacana e ele espalha uma cultura gastronômica com simplicidade, com refinamento. De uma certa maneira, mudou quase que a maneira de um país comer. Quer dizer, está conseguindo isso. Então, é assim, o que esse menino alcançou na vida é uma coisa que eu acho inacreditável. E a escola molecular, por exemplo, que é o oposto da simplicidade? Desculpa, só um minutinho, Bruno. E eu não posso deixar de dizer que se um dia eu sonhei de ter um hotel, foi porque o Cadoro fez isso. O Cadoro fez um restaurante que fez muito sucesso e de um restaurante ele fez um hotel. Isso sempre me marcou, desde o meu primeiro restaurante. Falei, se eles fizeram, por que eu não posso sonhar? Mas a tua simpatia é mais pela hospitalidade ou pela gastronomia hoje? Hoje elas se fundem, mas o restaurante é muito dentro de mim, né? O restaurante é mais difícil até, né? Ele não tem muitas regras, né? A hotelaria tem uma certa regra. Não, os hotéis têm vida mais longa, os restaurantes têm uma vida muito curta. O restaurante ainda é um desafio, assim, eu tenho muito prazer em entrar num restaurante, tenho muito prazer de ter visto ele cheio e depois jantar com ele vazio. E assim, eu gosto muito de restaurante também, mas adoro hotel. Acho que o dia mais emocionante da minha vida foi o dia que tiraram a placa Fasano lá do hotel. Foi um momento em que eu chorei copiosamente, porque foi muita emoção mesmo. Não, mas é uma conquista mesmo. Foi um sonho Essas difícil. coisas a gente sente, a gente vive isso. E quero dizer também, deixar muito claro, que intensidade. se eu conseguir chegar aqui, até onde eu consegui, até hoje, foi porque eu tive muitos sócios, parceiros, gente que acreditou em mim, gente que me segurou a onda também. Eu tenho uma tendência a ser um pouco sonhador demais, assim, então as pessoas me põem um pouco os 2 pés no chão, pessoas que me contribuíram muito com gestão, pessoas que ficaram assim do meu lado mesmo, entendendo que sonhar é possível e como poder chegar lá, assim, porque eu não seria completo se eu não tivesse tido os parceiros que eu tive no passado e os parceiros que eu tenho hoje também, sobretudo. Aliás, nós temos hoje aqui nos nossos estúdios vários estudantes de gastronomia, futuros chefes, futuros mestres e atendentes. Mas Bruno Astuto falava Bruno, de... você estava falando Da molecular. Da molecular, que é o oposto da simplicidade que você preza no Jamie Oliver. Eu acho bárbaro esses movimentos todos. Eu só não gosto da ditadura, né, de dizer assim, olha, isto é moderno, o resto não é moderno. Por exemplo, se você vai para a arquitetura, o que é mais moderno, né? O que é mais contemporâneo? Né? Uma arquitetura do Isai, do Márcio Kogan, do Aurélio Flores, ou de uma arquitetura que privilegie, digamos, muito mais a engenharia do que a própria arquitetura? Né? Quer dizer, o que é mais contemporâneo, o que é mais atual, o que durará mais, né? Em sempre sendo moderno. Então, eu não acho que assim, que você, para ser moderno, tem que fazer isso. Tanto é que o slogan do Fasano é atual desde 1902. Acho que as técnicas que se desenvolvem hoje em cozinha, a gente usa algumas delas mesmo, entendeu? A gente se apropria delas também. Acho muito importante ter gente pensando nisso. O que acontece muito no mundo é que você tem gênios como
o Ferriat, e aí você tem alguns seguidores que são, às vezes, são só seguidores. Né? E dentro dessa mesma área você tem pessoas que, sim, que eu não acho que eu acho bárbaro que por exemplo, o que o Atala faz, que é uma coisa muito dele. Né? Ele tem um pouco dessa inspiração, mas ele tem um trabalho que é muito dele, que é e nas raízes brasileiras, que não caberia a mim, cabe ele muito bem. Agora, quando eu tive, por exemplo, lá naquele Fat Duck, que eu não, assim, quando eu vou num restaurante, que a pessoa me fala que a cada prato que eu tenho que comer, eu tenho que pôr um iPod, porque eu tenho que ouvir uma determinada música, porque senão eu não vou entender o prato, eu falei, olha, me desculpa, eu tenho o prazer de conversar com a minha mulher, quer dizer, isso aí eu não vejo sentido, eu acho que extrapolam. É nesse mesmo restaurante, aí chega um cloche, ele tira assim, tem uma língua de sogra. Aí você fala, mas para que é isso? Ele fala, just to have some fun. Eu falo, olha, meu, desculpa, eu gosto do senso de humor inglês, mas o teu é péssimo. Ô, Rogério, o fato de ter essa coisa que você falou, como hoje as pessoas estão falando mais de gastronomia, quer dizer, é uma coisa que fazia parte da vida de todo mundo, mas hoje virou uma coisa assim, falar de comida, todo mundo hoje é um especialista, né? Em vinho ou em comida, todo mundo tem uma dica, todo mundo tem... E é uma coisa que está ligada, assim, a parecer chique e sofisticado. Como o Matinas falou, você é um cara com muito autocrítica e muito simancol, assim, não sei, como é que você lida com aquelas pessoas todo dia dando um palpite para você de noite? Rogério, porque eu fui no restaurante tal e comi isso e você tem que não sei o quê. Ou como olha, gente, falar tem de tudo. Você hoje? quer ter um restaurante, você tem que estar preparado, entendeu? Quer dizer, para isso. Quer dizer, enfim. Mas tem também o cara que fala coisas que você está interessado também. E como falar de vinho e comida hoje sem parecer pedante, frívolo Tem como, Daniela, tem como. Tem gente que fala até assim, a gente sabe muito mais que eu e fala com didatismo, que é até gostoso de ouvir. Se você, enfim, acho que não é... Eu ia te falar uma outra coisa, me esqueci agora. Não, isso, assim, das pessoas que ficam palpitando, né? Que vão lá e te dão uma dica, dão um conselho. Olha, acho que você devia mudar esse prato aqui, porque lá não sei onde eu comi. Se você, num restaurante, eu costumo dizer isso, se você ouvir a tua clientela toda, você fica girando em círculo, fica que nem o Roda Viva aqui, entendeu? Quer dizer, você se perde, porque um vai dizer, olha, pendura uma venca ali, troca isso aqui, troca esse menu aqui, entendeu? Aí você fica louco, você tem que pôr o barco no prumo e falar, isso aqui é 370 graus boroeste e é aqui que vai, entendeu? Você tem que saber o que você quer. Se você não souber, óbvio que algum caminho depois ele toma, a própria clientela dá, assim, eu me lembro quando eu abri o Gero, bati o pé que só ia ter massa, não ia ter nem risoto. Hoje tem, quer dizer, enfim, fui cedendo um pouco. Mas você não pode ficar ouvindo muito, assim, tipo, olha, eu faria assim, porque foi você quem fez, foi você quem criou, é uma criação sua. Acho que as pessoas entendem isso e tendem a respeitar. Agora, opiniões, palpites, você aprende a lidar, quer dizer, enfim. É fácil também. Desculpa. Não, tem uma pergunta da Nina Horta, mais ou menos, sobre esse assunto. Vamos ouvir? Rogério, é difícil a gente cair assim no meio de uma entrevista que já vai indo. E eu não tenho uma pergunta para você. Se eu tivesse uma pergunta mesmo, seria uma receita daquelas alcachofrinhas numa massa deliciosa, com o parmesão mais gostoso do mundo. Era mais ou menos isso que eu queria saber, se é que isso tem uma receita. Como é que você conseguiu ser um empresário de luxo, tratar do luxo? E quando você vai a um dos seus restaurantes, por exemplo, eu estou falando faz anos especificamente, eu me sinto como se estivesse numa casa de família italiana, recebida pela nona, com muito carinho, com alegria. E olha que eu tenho um reloginho que me dá assim, um grau de pretensão. E você não tem nenhuma. Como é que você faz isso? Luxo e nona. Ou sempre a nona é um luxo? Bom, Nina, primeiro um beijo, você é uma querida. Enfim, é uma das coisas que eu tento incutir muito no nosso tipo de restaurante. Assim, a gente quer ter um serviço muito bom, a gente quer ter sofisticação, mas eu não gosto de excesso. Eu ainda gosto da palavra menos é mais. Então, é assim, eu tenho um monte de restaurante desses 3 estrelas Michelin, tal, que eles são chatos. E o que eu quero é que o fazano não seja chato. Esse é um dos papéis do restauranteiro, às vezes, né? Tem muito restaurante de chefe que, às vezes, o salão é muito chato. A comida pode ser muito boa, mas o restaurante ele é estranho. Até completando para a Daniela, como é que eu lido com várias opiniões, então eu sempre costumo dizer, o que eu gosto também é que as pessoas trocam comigo muito tipo de conversa.
Então, eu acho que esse também é um papel que eu gosto muito. Eu costumo dizer que se eu tivesse um restaurante no interior da França e que todo cliente que fosse lá falar comigo, fosse falar de foie gras, eu mudava de profissão. Eu não ia aguentar falar só de foie gras, eu quero falar da vida, eu quero falar, enfim. Então, só para te responder assim, que não tem só também isso, as pessoas não vão no Fazano para ficar falando só de comida ou só de... Né? E, Nina, e é isso, eu também sinto isso e fico feliz que você tenha essa sensibilidade de perceber isso, que o Fazano, apesar de ser formal, sofisticado, eu também me sinto muito em casa lá. Isso eu acho que é uma das grandes conquistas dele. Retomando a questão da Daniela, não existe um excesso de ritual, um excesso de... tal sabor, tal safra de vinho, tal... Não, mas, é uma necessidade básica. Não, mas, Mário, é exatamente isso, assim, que eu tento evitar. Eu, quando faço os meus giros gastronômicos, assim, que eu vou nesses restaurantes, eu tenho uma brincadeira que eu uso para todos os meus funcionários, que eu tento incutir, assim, gente, não responda um pedido com uma pergunta. Então, a pessoa fala assim, por favor, me traga uma água. No meio de uma conversa, assim, me traga uma água. Aí vem, com gás ou sem gás? Aí você fala, sem. Aí vem o nome da água ou o outro. Aí, não me faz pensar, me traz uma água, gente, sabe? Se eu quero água com gás, eu peço com gás. Se eu quero uma determinada marca, eu acho que eu teria que pedir, olha, me traga tal água, vocês têm tal água, né? Então, isso eu não gosto, do excesso do serviço. Tipo, me traz um café. Olha, nós temos uma carta de café. Eu acho isso um exagero. Entendeu? Tipo, acho muito... esses excessos que você vê muito na Europa, hein? Assim, tudo você tem que passar. Por exemplo, você está, às vezes, te mandam, hoje é muito comum, chefes te mandarem coisas que estão fora do teu original pedido, pequenas coisas. Aí você está no meio de uma conversa, aí o garçom para, o maître para, em inglês, tá, e te explica. Cada coisinha que ele está te dando, você fica 8 minutos olhando para o cara, não entendeu patavina do que ele falou, e ele te interrompeu. Quer dizer, então a gente tenta fazer isso. Não deixa o cliente. Eu, por exemplo, em mesas menores, eu deixo o vinho na mesa, sabe? A pessoa... É muito gostoso você se servir, ou servir a sua mulher, ou servir o seu amigo. Então, eu acho que isso faz parte, essa simplicidade, essa coisa que a gente tenta muito ter, assim, que eu acho que a Itália consegue ter bastante, uma sofisticação sem pompa. Como a gente está vendo aqui, também tem um fato novo que são as escolas de gastronomia, e virou uma profissão que, sei lá pelos anos 80, quando a gente estava começando essa história, anos 70, ninguém nem sonhava que poderia virar a profissão que virou no Brasil, essa coisa toda. O que você falaria para um jovem de 20 anos que, quando foi você abrir o seu primeiro restaurante hoje? Quer dizer, o que ele deveria se preocupar, que sonha em fazer o restaurante dele? Dá 3 conselhos para ele. Bom, primeiro ele tem que amar muito esse negócio. Esse negócio é pesado. Esse negócio não é simples, não. Você não ter finais de semana, você tem horários complicados, enfim, é uma vida bastante maluca, bastante esquisita. Mas eu diria assim, tipo, o que realmente você gosta, sabe? Quer dizer, eu tenho uma sorte, de uma certa maneira, de gostar muito do que faço, mas eu tenho uma linha a qual eu já sei o que seguir. Hoje o meu grande dilema seria para que tipo de culinária que eu vou? Isso realmente é uma pergunta que eu me faço. Se hoje eu tivesse 18 anos e não tivesse tido um legado gastronômico familiar tão forte, eu estaria pensando para que lado que eu iria. Acho que essa é uma grande questão. Não sei se eu saberia honestamente te responder, mas eu diria assim, cole em alguém, sabe assim, tipo, qual a linha que você gosta, tal, peça emprego num lugar e fique lá um bom tempo e venha com uma experiência muito grande de uma determinada filosofia. E não, eu vejo, eu quando recebo muito currículo, assim, fiquei 3 meses aqui, 3 ali, tudo gente muito boa, assim, 3 aqui, 3 ali, 3 aqui, eu falei, esse cara não pegou nada. Assim, eu prefiro muito mais, olha, eu fiquei 8 anos em tal lugar, opa, esse cara eu quero conversar, entendeu? Eu vejo muito assim. Esse é o conselho que eu daria. Quer dizer, quer entrar para o Grupo Fazano, porque acha que o Grupo Fazano, a sua maneira, pode ser uma escola, então, assim, fique nele, perdure nele e depois siga seu caminho. Acho que é isso. Máximo, quer fazer mais uma pergunta? Rogério, nós falamos já um pouco de hospitalidade, um pouco de gastronomia. Como você vê daqui a 10 anos o nosso setor? Um panorama rápido, assim. Daqui a 10 anos. Mas eu espero que ele esteja... O cliente vai consumir do jeito de hoje?
Na simplicidade, eu acho que a simplicidade é eterna. Eu acho que é o conceito, tá certo, mais puro que a gente tem no nosso negócio é a simplicidade. É saber interpretar a simplicidade. É lógico. A nossa cozinha, Máximo, tanto a minha como a sua, sempre foi uma cozinha do dia a dia. Né? Quer dizer, eu gosto de cozinha que a gente tenha vontade de comer todos os dias. Não obstante gostar de, às vezes, uma experiências gastronômicas, mas que são restaurantes que você tem vontade de ir a cada um tempo para ver o que a pessoa está produzindo e tal. Os nossos restaurantes são restaurantes que a gente quer que as pessoas voltem e... Então, eu acho que esse público vai ter sempre. Eu acho que isso não vai... Acho que restaurante não vai cada vez... Pode ter uma fugida, uma outra experiência gastronômica. A tendência no mundo é até que cresça, né? As pessoas comem menos em casa, as pessoas... Enfim, acho que isso é uma tendência que que cresça. Daqui a um tempo, o que eu espero é que, sobretudo, os restauranteiros, os chefes, nós, empresários do setor, estejamos um pouco mais unidos em algumas reivindicações que acho que seriam muito boas para a categoria. Boa. Por exemplo, no Brasil tem uma coisa que assim, o Brasil não entende a gorjeta como um ato legal. Quer dizer, é uma prática que existe desde que abriu-se o restaurante, mas não tem uma lei específica para a gorjeta. Então cria uma confusão muito grande, uma área cinza muito grande no ar. Você vai nos Estados Unidos, por exemplo, você recebe o teu cartão de crédito, tem uma seção lá, tip, gorjeta. A tua mão mesmo, você põe o que você acha que é o que você deve dar e terminou. Isso vai para uma outra conta, isso não é seu. Quer dizer, aqui é uma coisa que está muito mal pensada nisso. Isso tem falta. Agora a gente está num movimento aí de se unir um pouco mais, de tentar aí fazer algumas reivindicações, inclusive, até que para baixo em custos, né? Quer dizer, as nossas cargas tributárias estão muito altas, as cargas, os impostos de importação são muito altos. A gente quem, Rogério? As cargas trabalhistas são muito altas. Vocês se uniram, vocês formaram um grupo? Nós estamos fazendo um grupo, sim, de alguns restauranteiros, a gente tem conversado para tentar falar a mesma língua, entender, porque o problema é igual para todos. Então, Rogério, você e falou nós somos que... hoje, talvez, acho que os maiores empregadores do país. Sim. Quer dizer, eu acho que como densidade de mão de obra, não tenha dúvida o ramo disso, da hospitalidade, da gastronomia, acho que impacta na construção civil, se não for maior. E que remunera bem. Remunera bem. Então, remunera bem quanto? Qual que é esse padrão de remuneração? Remunera-se bem, Daniela. A pessoa, você crescendo dentro de um grupo, você pode, assim, um chefe de cozinha hoje, no mínimo, por menos de R$10 mil, você não encontra. Quer dizer, um bom maître, R$5, R$6 mil. Um bom garçom, R$3, R$4 mil. Quer dizer, enfim, são salários padrão Europa, padrão. Você falou aí que você faz um restaurante de comida para que você gostaria de comer. O que você gosta de comer? Me dá 3 pratos que você comeria sempre. Bom, espaguete ao pomodoro e basílico, que, enfim, um risoto allo zafferano, porque a minha maior memória gastronômica... Risoto milanesa, que é com açafrão. A minha maior memória gastronômica é o risoto que a minha nona fazia todos os domingos, que ela trazia o açafrão da Itália. Essa é a minha maior memória. Então, por memória, esse prato não sai da minha cabeça. Olha, feijoada eu comeria sempre que eu pudesse, é que eu tento evitar, porque eu gosto muito. Eu ouvi dizer que você não é o maior fã de vinho italiano, que não é o seu tipo de vinho predileto. E acho que é uma coisa que é surpreendente, porque todo mundo imagina que esse mesmo, quer dizer, das referências que você usou, 2 eram de pratos, obviamente, italianos, que tem toda essa memória, e um brasileiro. É verdade isso, que o vinho italiano não é o Não é que o vinho italiano não seja bom, pelo amor de Deus, ele é excepcional. Só que, assim, eu prefiro... Assim, quando ele é muito bom, ele é muito caro. Então, assim, eu ainda prefiro... Tem uma brincadeirinha que eu digo, sempre são 4 coisas que para mim não dão erro, assim, que é comida italiana, vinho francês, carro alemão e, obviamente, mulher brasileira. São 4 coisas que costumam dar certo. Ô, Rogério, na imprensa em geral, na cobertura jornalística de assuntos e produtos e serviços ligados a luxo, tem sempre uma figura do jabá.
Então, assim, alguém vai lançar um spa, não sei aonde, convida o jornalista, com tudo pago, para o jornalista escrever sobre isso. Fulano vai lançar uma coleção de roupa, não sei o quê, convida, blá, blá, blá. É normal isso acontecer. Não é em todo lugar que acontece, não é todo mundo que faz, mas esse meio tem muito essa palavra jabá. Como que você lida com o jabá e você acha que existe crítica gastronômica séria no Brasil? A crítica gastronômica no Brasil é muito séria. Não tem jabá, não. Posso te garantir, esses meus 30 anos de profissão... Você não dá o jabá, mas eu estou falando assim, você avaliando a crítica gastronômica hoje que se faz hoje. Não, eu posso achar, às vezes, isso ou aquilo, posso me identificar mais aqui ou ali, mas enfim, mas eu acho que a crítica, ela é séria. Eu acho que às vezes falta um pouco, assim, para ser super honesto, eu acho que tem, às vezes, uma tendência hoje de achar, assim, tudo é bom. Uhum. Né? Antigamente tinha um pouco o contrário, a crítica ela te dava mais medo, assim, tipo, hoje assim, tipo, você não tem como, assim, você tem críticos no mundo muito determinantes, assim. Aqui... Você lê alguma crítica no Brasil antes de ir a um restaurante ou se informar sobre um restaurante? Eu leio tudo que sai. Não, tudo bem, mas lê e confia naquilo que está escrito ali? Eu confio, eu tento dar a minha visão. Quando eu vejo uma foto e diz assim, o lugar é charmosíssimo, eu falo, não é. Imagina a comida, se o lugar... Não, aí não tem referência, aí às vezes não é por aí também, mas enfim, mas eu acho que é uma certa tendência a nivelar, assim, um pouco por cima, eu acho, hoje no Brasil. Você acha que um sujeito que está lendo uma crítica num blog, que hoje tem muito blog de comida, e que você só vê aquelas coisas assim, tudo é lindo, tudo é no diminutivo, né? As pessoas adoram falar de comida no diminutivo, né? Um restaurantezinho, uma massinha, um não sei o quezinho. Essa pessoa ela pode confiar ali, e no geral, já que você acha que ela está bem guiada? Eu acho que sim, volto a te dizer, a crítica no Brasil é séria. E esses prêmios de gastronomia, Rogério? Deve ser os países do mundo que tem mais prêmio de gastronomia. É sério isso? Cara, é sério. Não é possível. Não, é sério. É sério. O que você pode... Não, Mário, eu concordo. É sério. O que você pode, assim, dizer é assim... Foram convidadas as pessoas certas para eleger? É uma questão, aí é critério, é uma curadoria. Quer dizer, toda lista é lista, né? Como diz o Nizam, é sempre bom estar dentro, mas enfim, lista é lista. Então, agora, são coisas assim que... Você pode, às vezes, discutir assim, mas o critério, assim, uma vez escolhida as pessoas, não é que a pessoa, mas assim, ela vai ser, assim, ela tem uma direção. Eu acho que não. Só que o que você pode questionar é olhar e falar assim, poxa, eu não acho que essa pessoa deveria votar em restaurante. Então, assim, tipo, mas aí é uma opinião. É uma opinião. Agora pega por trás tem uma curadoria séria. Pega um sujeito hipotético, comum, mora em Perdizes, em Pinheiros, como é que ele escolhe um bom restaurante? É na imprensa, é na internet, é perto de casa? Qual que é o melhor caminho para você escolher um bom restaurante? Olha, primeiro que isso é uma coisa muito relativa também, né? Porque o que é bom, às vezes, para mim, pode não ser bom para você. Não, mas então, uma pessoa, qualquer um, o que você recomendaria? É a crítica mesmo, acho que é a crítica? É a crítica. Eu acho que sim. É a crítica e, obviamente, o que faz muito um restaurante, Mário, é óbvio que é o boca a boca. Né? Quer dizer, acho que esse é sempre a grande força do restaurante, é a opinião de quem foi. Né? Eu acho que isto é determinante para tudo. Quer dizer, acho que esse é o grande diferencial. Normalmente, eu acho que as pessoas acabam indo porque ouviram alguém falar bem, ouviram uma sugestão de alguém que você confie. Então, acho que tem muito isso também, do boca a boca, acho que é muito forte. Rogério, quanto tempo você acha que um restaurante atinge a sua maturidade? Onde ele pode sobreviver com o respeito da imprensa, o respeito do cliente... E sem ser o oba-oba do momento? Assim, eu diria... Tira o oba-oba. Eu diria 2 anos é o tempo em que ele está... Você acha 2 anos? 2 anos ele está consolidado. E você tem que sempre tomar cuidado também, né? Mas você sabe que no Brasil as pessoas têm uma tendência a dizer... Otimizar tudo. Não, você não... Assim, eu gosto muito dos clássicos, você sabe disso, né? As pessoas têm uma tendência a querer deixar o clássico velho, né? O que não é verdade, né? O clássico é o clássico, né?
O clássico pode ser jovem sempre. Exatamente, que é o que o Grupo Fazano fica Ele muito sempre focado se veste sempre como nisso. é clássico e se veste com uma roupa sempre atual. Isso, Exatamente, acho que esse é o grande... Acho que é o grande segredo dos restaurantes para ter Você uma vê, vida por mais exemplo, longa. eu mesmo já mudei o Fazano de lugar 3 vezes. Enfim, isso para mim E o nunca cliente foi... vai. É isso. E o entendeu? cliente respeita. Então, assim, saber renovar um Fazano também é muito importante. Se você me perguntar, você tem saudade do teu antigo casarão? Ah, não. Não tenho nenhuma, não. Não, o foco é hoje onde você está. Eu prefiro hoje, do jeito que eu fiz hoje, com a cabeça de 10 anos atrás. Quer dizer, acho que foi importante ter a coragem de mudar. E era um tremendo sucesso, hein? E, quer dizer, foi mexer num sucesso. Quer dizer, é a antítese daquele time que está ganhando, não se mexe. Não, mexemos sim. Entendeu? Mexemos e deu mais certo. Não é porque está vencendo de 1-0, então, assim, não tem que mudar, mas, tem que fazer 2, 3, 4. Eu achava que ele tinha que ficar mais contemporâneo. Esse é o jogo. Eu achava que ele tinha que ficar mais contemporâneo no seu jeitão. Eu queria deixar ele mais jovem. E a gente conseguiu. Mas isso não acontece naturalmente. Você vai, tem um cardápio, daqui a pouco você começa a ter intuição do ingrediente. A própria imprensa coloca mas não é só foco isso, é que muito São Paulo, maior por exemplo, nos ingredientes. É que São Paulo, por exemplo, além do que tem isso, né? Mas porque São Paulo é uma cidade que o centro vai mudando. Sim, quer dizer... É o que era fácil o que ontem, aconteceu não é hoje. com o Cadore? Ele não deixou de ser excepcional. Só que a cidade que ficou em volta dele não é mais a cidade que... Entendeu? Aí depois veio a Paulista, agora você já fala mais em Faria Lima. Quer dizer, hoje, por exemplo, um restaurante para a hora de almoço é muito mais óbvio estar na Faria Lima do que estar perto da Paulista. Então, e o trânsito também contribui de maneira... Mas é uma cidade brutal. que muda, quer dizer, ela não tem um centro fixo, ela é muito... É volátil isso. Exatamente. Mudando um pouco de gastronomia, tem um fenômeno curioso brasileiro, e você falou em hora do almoço, que é a comida em quilo. Né? E hoje você tem até uma sofisticação bastante interessante nesses restaurantes que fazem esse tipo de... O que você acha desse tipo de restaurante? Quer dizer, como é que você olha para esse tipo? Porque é um fenômeno, é uma oportunidade para se comer barato e bem, né? E parece uma forma bastante engenhosa de sair do fast food que a cozinha brasileira encontrou. Eu te diria que esse seria o nosso caminho para o fast food, porque é uma comida brasileira. Eu acho que esse é o ponto importante. Não acho fácil fazer 1 quilo bom, não acho que é complicado. Uma comida que fica pronta, ela é complicada. Mas, de qualquer maneira, acho que é o nosso fast food. Acho que esses são os grandes concorrentes aos fast foods internacionais que estão aí, é o quilo. Acho que o quilo veio para ficar e tem uma tendência aí. Fico curioso de ver, alguém ainda vai pegar a mão de fazer de 1 quilo brasileiro um McDonald's da vida, sabe? Tipo, alguém ainda vai ter essa fórmula certa para transformar isso numa coisa que se espalhe pelo Brasil inteiro, com uma marca, digamos, que você reconheça como este quilo é realmente muito bom, entendeu? Hoje o que você ainda vê muito no quilo são restaurantes de pessoas muito diferentes. Você não tem ainda um grupo de pessoas, né? um grupo por trás. Rogério, que aí ganharia escala, ganharia volume, ganharia poder de compra, quer dizer, melhoraria ainda mais a qualidade. Rogério, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para o nosso segundo bloco. Estamos de volta ao Roda Viva, no centro da arena, o restaurateur Rogério Fazano. Rogério, me fala um pouco dessa figura do chefe, que antigamente se chamava de cozinheiro. E o cozinheiro bom é o que vinha do Nordeste, do Rio Grande do Norte, cozinhar o cearense. Hoje o chefe vem da Itália, ganha uma fábula e é tratado quase como um artista, um maestro. É verdade que ele é tão importante assim? Ou é um pouco de mistificação? Não, Maria, acho que é verdade e acho que o Grupo Fazano contribui muito para a valorização do chefe. Eu me lembro assim que antigamente assim, você não sabia quem era o chefe dos restaurantes. Assim.
E eu pus essas pessoas para aparecerem mesmo, acho que foi uma maneira que a gente fez de mostrar. Mas por que eles são importantes? Porque eles são importantes. Eu, quando tenho uma ideia de um menu, sei lá, do Parilho, do Fasano, ou quando eu fiz sanduíches, tá? Assim, depois que eu concebo o menu, eu preciso de alguém que execute-o, como eu já te falei, não sou um chefe, e que fique lá no dia a dia cuidando dessa execução. E um chefe não tem só essa importância também, o chefe tem uma importância administrativa dentro de um restaurante. Ele tem que cuidar também de que as coisas fiquem dentro do eixo, senão você se perde completamente. Ele também é um administrador? Dentro da cozinha ele tem que ser também, ele tem que ser uma pessoa que tem que ser um pouco completa nisso. Quer dizer, ele não é só o criativo também, quer dizer, ele tem que ser o criativo, tem que ser a pessoa que executa exatamente aquilo que você pediu, e que também contribua com as suas criações, e tem que coordenar aquilo tudo. Porque o que é um chefe também, Mário? Quer dizer, hoje você vai a um monte de restaurante, tenta ir em um monte de restaurante italiano em 12 pessoas e pedir 12 pratos diferentes. O cara te joga, te dá um... Aqui no Brasil não, às vezes são mesas de 12 pratos diferentes, isso aí tudo sai ao mesmo tempo. Você tem uma logística que não é... E é um trabalho puxado, é um trabalho, volto a dizer, até as 2 da manhã, não tem final de semana. A tendência de pessoas que trabalham em horários assim tal, é um pouco a contramão do mundo. Né? As pessoas hoje querem trabalhar menos. Então essas pessoas vão ser cada vez melhores remuneradas. Mas existem bons restaurantes sem chefe, ou sem chefe nessa concepção sua, não é verdade isso também? Acho que sim, mas não sei se chegam no grau de excelência que poderiam ter. A gente busca o máximo, Mário, então eu acho que talvez esse seja um pouco do nosso diferencial. Ele pode ser, assim como eu não entendo essa coisa da cozinha honesta. O que é uma cozinha? Isso, por exemplo, é uma palavra que as pessoas usam muito. Não, é honesto. O que é honesto? O bifinho estava duro, mas o preço era bom. Então, aí eu não concordo. Entendeu? Daniela. O Grupo Fasano sempre jogou muita luz nos seus bons profissionais, os chefes, os maîtres. Eles são pessoas que quem costuma e que vai conhece pelo nome, eles são valorizados, eles são reconhecidos. E hoje você tem uma série de casas em São Paulo que são de ex-funcionários do grupo, né? As pessoas que saíram ou que foram convidadas e que vão... Isso é uma coisa que te irrita, te dá orgulho? Olha, como o fato de ser chamado de escola só pode me dar orgulho. Isto, ao mesmo tempo, faz com que você queira cada vez mais pessoas virem para o Grupo Fasano, pessoas boas também. Então, eu acho que isso é um processo que é natural, é inevitável, acontecerá, aconteceu e... Enfim, a pessoa saindo pela porta da frente, como entrou, está tudo certo. Você já foi nos restaurantes dos seus ex-maîtres? Já, de alguns já. Assim, eu mantenho relação, mantenho até uma certa amizade dentro do possível. Você identificou coisas suas ali no restaurante deles? Bom, isso não sou eu que digo, mas os dinheiros genéricos tem alguns, quer dizer, não são... E são concorrentes, então Sim, como é que você se sente assim? Quer dizer, você acabou pegando essas pessoas, enfim... Não, gente, eu brinco, eu tenho muito humor, eu que tô sério, tá? Porque o programa é sério, assim, mas eu tenho muito humor, eu brinco, pô, mas minha nona não teve tantos netos, assim, sabe? Tipo, que tem o que fala italiano, eu falo, mas como assim? Buongiorno, buonasera, quer dizer... Mas é com humor, gente, é com carinho, é com humor... É o meu jeito, eu acho que, enfim, foram pessoas que deram sangue também para mim e o grupo se renova com isso também, isso é importante. Ninguém é insubstituível. O Gero, quando agora teve uma troca há 2 anos atrás, o Gero está performando melhor do que estava 2 anos atrás. É o fruto de pessoas novas que entraram no Gero. Então, porque também tem um cara que está cansado, que está querendo, sabe, aí também não interessa para o grupo. Agora, esta visibilidade que o grupo dá faz com que cada vez mais pessoas novas queiram entrar para o grupo. E o grupo vai se renovando assim, sangue novo. É por aí, gente. Rogério, a vida é assim. A impressão que eu tenho é que quando você cria um lugar novo, você escolhe o nome, você escolhe o local, você escolhe a arquitetura, você escolhe os pratos. É isso mesmo. Você chega até a imaginar, sei lá, quem que vai trabalhar naquele lugar. É assim mesmo o seu processo de criação? Matinas é assim mesmo. Realmente nesse ponto nasce da minha cabeça mesmo. Assim, óbvio que aí cada colaborador, mas assim, o conceito nasce da minha... Óbvio que aí você chama um Isai, o Isai vai, se ele aceitar o teu espírito, ele vai deixar ainda melhor. Quer dizer, óbvio que a hora que você chama um chefe, chama o Salvatore, o cara vai ainda melhorar aquilo que você imaginou.
mas o conceito, como ele nasce, como ele vai ser, como ele vai chamar, onde ele vai estar, que arquitetura ele vai ter, quando eu digo assim, que estilo, para que caminho que ele vai, realmente é o meu papel. O que você prefere, Rogério, restaurante ou hotel para você criar e cuidar? É o que eu te falei. O dia da inauguração do Hotel Fasano foi o dia mais emocionante da minha vida. Eu acho que dificilmente eu vou passar por um dia tão, assim, foi uma luta muito grande colocar aquilo de pé. Então, assim, eu gosto muito dos dois, para ser super honesto. O restaurante me dá uma vibração do dia a dia, mas, né, o hotel é uma coisa um pouco mais quieta. O restaurante te dá uma energia, te dá uma, assim, é um pouco diferente, assim, tipo, ele é mais dinâmico, você tem que estar mais presente, né? Um hotel, ele consegue ir sem a tua presença. Mas, por exemplo, o hotel, o Fasano do Rio de Janeiro, que, olha, rapidamente se transformou numa referência internacional. As celebridades, muitas delas deixaram de ir no Copacabana Palace, que é um monumento, vamos dizer assim, da hotelaria brasileira, e vão lá no Fasano, Madonna, Katy Perry, né? vão todos lá no teu hotel. Mike Tyson também. Mike Tyson. Falando em mulher bonita. Isso para você é interessante? Você se liga nesse mundo ou meio de lado isso? Não, Mário, você me conhece, eu não sou muito de celebridade, assim, mas eu acho bárbaro que isso aconteça com o meu restaurante. Você não vai pedir autógrafo? Com o meu hotel. Não, eu pedi para o Coppola, por exemplo, porque é um dos meus heróis. Então, assim, tipo, eu pedi. Pedi até uma foto com ele. Eu ia perguntar isso, porque todo mundo te conhece falando de restaurantes, essa coisa toda, e as pessoas te conhecem menos do seu lado, das suas preferências culturais. Você, eu imagino, pelo menos as pessoas que eu conheço, é o cara que mais viu os 3 chefões do Coppola. Você sabe passagens, né? Você sabe sequências inteiras, diálogos, essa coisa toda. Por que o chefão te pega tanto? Os chefões te pegam tanto? Porque eu acho que foi uma trilogia extremamente bem feita, bem sucedida, incrível. As pessoas foram envelhecendo certo, tudo deu certo, as pessoas estavam lá e tal. E o Coppola fez um trabalho genial ali. O que mais me toca ali, que a grande diferença do livro para o filme, é que o Coppola, ele está falando de relacionamento humano ali, das relações humanas, das relações familiares, das relações da amizade, da traição. As coisas assim, a máfia está ali, mas ela está como fundo de pano. Não é a máfia que está interessando ali, não é contar a história da máfia, é contar a história do ser humano. Você gostou de Soprano também? Soprano eu adorei. Que é isso também, né? É, muito bom. Espetacular. O fato de serem italianos também influencia na sua apreciação? Eu sou muito ligado à Itália, é uma coisa que para mim é muito forte. Que é uma coisa que, inclusive, quando eu vou para o Rio, as pessoas falam muito de paulista e carioca, né? Eu falo assim, eu acho engraçado porque assim, paulista não existe, né? Paulista é um bando de italiano, um bando disso, um bando daquilo. Então assim, eu em São Paulo, quando falam para mim, você é muito paulista às vezes, né? Eu falo assim, não, porque lá me chamam de italiano, não me chamam de paulista. Escuta, falando nisso, tem uma diferença... Metade oriunda. Tem uma diferença entre a clientela dos seus restaurantes? Você abriu agora recentemente um na Barra, lá no Rio. É um público diferente do shopping Iguatemi, ou dos Jardins, Você consegue diferenciar o teu público? Tem pequenas diferenças. Não são assim grandes, gigantescas. Tipo, não, depende às vezes de onde você está, por exemplo. Às vezes você tem um lugar que você tem um almoço muito forte e, consequentemente, você vai ter mais engravatados, você vai ter mais pessoa jurídica, você vai ter, enfim... Isso muda um pouco de acordo com a localização, de acordo com o jeito do restaurante e tal. Eu te diria assim, eu na Barra, por exemplo, eu estou super surpreso, estou achado assim Não estou vendo muita diferença, assim. Você não está achando um lugar de emergente? Estou achando muito divertido, para ser honesto. Os carros brancos. Os carros são incríveis, parece que você está em Los Angeles. Não é? Rogério, o Fasano é a marca de luxo brasileira. Realmente é assim, uma das top marcas de luxo no Brasil. Esse nome luxo, ainda existe um preconceito contra ele? Ainda falam, é coisa de rico, ainda tem isso? Porque eu vejo
até em algumas matérias, algumas pessoas sempre vão e, quando querem falar do restaurante, falam do preço do pãozinho, do tal, do couvert, como a Daniela colocou, e falam um absurdo, se é R$70, não sei o quê, e ficar questionando esse tipo de coisa. Existe esse preconceito ainda no Brasil contra o luxo? Acho que pode ser que tenha um pouco, Bruno. Não acho até natural, né? Acho que é um país de muita desigualdade ainda, né? Acho que é natural isso, super natural. Mas, enfim, é que eu não gosto dessa palavra do luxo, né? Esse mundo do luxo, eu não gosto. Assim como eu não gosto quando definem meu hotel como hotel boutique. As pessoas tentam rotular as coisas, né? Enfim. Mas você não gosta por quê? Porque eu não sei, Mariano, porque não é muito o meu dia a dia esse, quer dizer, não é muito o que eu vivo. Você me conhece e sabe muito como é que eu vivo, quer dizer, eu tenho uma vida simples, quer dizer, eu porque sua realidade de trabalho árduo, para fazer esse luxo. Para mim, luxo, eu sempre digo isso, outro dia até me pediram uma definição do luxo, eu digo, luxo é poder dizer não, né? Isso é que é luxo, né? A gente tem sempre que dizer sim, você não tá com... Mas o meu luxo é alugar um carro e ir pelo interior da Itália. Isso para mim é o suprassumo do luxo. Assim, acho que existe um pouco de exagero hoje em relação ao excesso do luxo. Mas na concepção do seu hotel, quando você criou o hotel, quando você cria, agora veio da Bahia também, são novos hotéis abrindo. O que você buscou nesse hotel para fazer esse hotel? O meu hotel tem que ser desse jeito. De que jeito é o Hotel Fazano? Então, aquilo que eu te falei, é buscar a sofisticação, mas sem excessos. Por isso, por exemplo, que eu te digo que eu prefiro 1000 vezes o Fazano de hoje do que o Fazano da Doc Lobo, antigo. Porque a gente tirou os excessos. Quer dizer, ele tem até materiais muito parecidos, tal assim, mas tinha muito excesso ali, era demais, era muito palaciano. Eu não queria viver mais naquela época. Aquilo não me agradou. Mas eu já tinha feito, estava lá, enfim, agora eu tinha que tocar aquilo lá. Então você pega o primeiro. Aí depois eu fiz o Gero. O próprio Gero, na minha opinião, é muito refinado. Quer dizer, o Gero tem uma arquitetura que ganhou prêmios internacionais. Assim, e ele, inclusive, colaborou muito até para suavizar esse lado do Fazano antigo, porque ele misturou um pouco mais. Assim. Então, eu acho que isso é... Assim, eu não gosto do luxo da maneira como as pessoas acham que é o luxo. Quer dizer, eu acho que o luxo, volto a dizer, é menos, entendeu? Talvez, às vezes, até menos grifes, entendeu? Você vai reeditar o Gero Panini, vai voltar com uma sanduicheria, como tinha a forneria antes. Essa sanduicheria é uma forma de atrair uma clientela jovem, que talvez não tenha tanto dinheiro para pagar num Fazano? Esta é uma coisa que eu fazia quando eu era dono da minha antiga sanduicheria, que era de, por exemplo, colocar, às vezes, maîtres do Fazano lá e começar, que é o cliente de amanhã, né, também, quer dizer, para fazer com que também amanhã o jovem que vá no Fazano já conheça o maître, já conheça, então eu acho que isso faz parte também de uma estratégia, de ter sempre o público jovem também. Agora o Gero também tem muito jovem também, né? Então... Ô, Rogério, esse projeto de diversificar a sua marca, você teme ou temeu em algum momento banalizar o nome Fazano? Quer dizer, com condomínio, com hotel, porque, de novo, a palavra que você não gosta, luxo, mas esse conceito é muito ligado à exclusividade, né? Quer dizer, eu tenho difícil arrumar uma mesa ali porque não sei o quê. Quando você tem vários, quando você tem muito, você teme ou temeu isso daí, banalizar e talvez ver os seus negócios cheios de gente que não tem nada a ver, que não consegue curtir aquilo que você imagina que é o jeito de ser curtido? Temer, se você não temer, é mentira. Você tem que temer. Se você quer crescer, você tem que ter qualidade. Então você vê, quer dizer, onde eu me meti sempre com muita qualidade. Se você for ver o que foi feito, por exemplo, lá no Boa Vista, é de cair o queixo. É uma coisa assim espetacular. Aquilo podia ser um relé chateau em qualquer lugar do mundo. Quer dizer, as vilas, Fazano, por exemplo, tem arquitetos só de primeiro time. Então, eu acho que isso é a maneira de você, quer dizer, você está trabalhando com gente que, para não acontecer exatamente isso que você fala. Temer eu temo, por isso que eu zelo por isso de uma maneira bastante criteriosa. Que não é uma questão de dinheiro ou de bom gosto, quer dizer, mais de bom gosto do que de dinheiro, porque dinheiro tem gente de mau gosto que tem, né? Então, assim, como que você se cerca, quer dizer isso? Porque não é assim, a pessoa é atraída pela marca, né? Eu quero morar numa casa do Fazano, isso é chique demais, assim, né? Como... Tem um jeito de controlar isso? Eu não acho que seja, nesse daí, caso, querer morar numa casa do Fazano. Eu acho que seria pretensão isso da minha parte. Eu acho que ela chama Vila Fazano, mas ela tem uma concepção, mas
mas não acho que seja só por isso também. Acho que é muito mais morar numa casa de um arquiteto como o Isai ou como o Márcio, como eu volto a te falar, que são os dois que fizeram as nossas vilas até hoje. Assim, são nomes importantíssimos dentro da arquitetura brasileira, vem antes do meu. Você é um arquiteto frustrado? Porque com os hotéis, sobretudo, esse lado de arquitetura, hoje em dia, ele é uma coisa que é quase tão importante quanto a gastronomia. O Isai é seu grande parceiro, mas tem o Márcio Kogan, o Aurélio Flores, virou uma marca registrada também do Grupo Fasano, essa assinatura, e uma assinatura muito própria. É o Isai, mas é o Isai com o Rogério. É uma área que te interessa muito, além do cinema, da gastronomia? Sim, me interessa bastante. O Márcio diz que eu sou arquiteto. Não é verdade. Mas ele diz que eu sou. Mas você senta com eles e você consegue expor claramente, da mesma maneira que você sabe orientar um menu? O projeto é deles. Em alguns eu me envolvi muito mais, isso é um fato. Em alguns a rédea foi mais solta, porque é inevitável. Quer dizer, mas, por exemplo, o Hotel de Fazenda de São Paulo, o Hotel Fazenda do Rio, eu fiz, que eu entrei no meio do processo, que eu fiz com o Philip Stark. Foi uma relação tensa, é verdade? Não foi tensa, foi divertido, ele tem muito humor. É que era uma coisa assim, eu nunca o tinha visto. A gente fez um projeto por e-mail. Então ele me mandava, por exemplo, uma foto de um casal dançando rumba e dizia, porque eu disse que eu queria um hotel bossa nova, né? Aí ele me diz assim, what do you think about this bossa nova spirit? Eu falei, oh, Mr. Stark, aqui tem um desentendimento enorme. Bossa nova é uma música que não dá para dançar. E se o João Gilberto estiver cantando, você não pode nem respirar. Aí ele respondia assim, mas que música chata. Então assim, foi feito meio que assim, algumas coisas que realmente eu fiz a revelia dele, assim, tipo, ele queria emoldurar toda a piscina lá do hotel, tirando a vista do... Falou, o senhor não veio aqui ver a vista, não dá para tirar, é a vista mais linda que eu já vi na vida. Então ele falou, não, eu quero que as pessoas vejam o mar por frames, por quadros. Eu falei, então vai para a Ponte do Suspiro. Enfim. E aí a gente inventava coisas que a prefeitura não tinha deixado. Não, pera, deixa eu dar mais um pequeno intervalo, a gente volta daqui a pouco, aí o Máximo faz uma pergunta. O Roda Viva de hoje é ao vivo com o empresário homem da noite, Rogério Fasano. Voltamos aí, o Máximo Ferrari vai fazer uma pergunta. Rogério, você sabe que na nossa profissão a gente vive situações cômicas, engraçadas, tensas, alegres. Conta alguma história que você viveu e que merece ser contada ao telespectador aí. Eu tenho um passado de algumas muambas, Márcio. Na época que alguns produtos não estavam inscritos aqui na agricultura, como tartufo, como alcachofrinha, era muamba mesmo. Tipo assim, amigo meu era mula, e assim é. E um dia eu trouxe uma leva de alcachofras da Itália e a mala passou pelo raio-x e eu queria ver se isso ia dar certo aqui no Brasil, tá? Não tinha certificado da agricultura. E a mulher falou, olha, o senhor tem que ir lá para a agricultura e ir para o raio-x. Sair do raio-x e ir lá para a agricultura, que o fiscal tem que averiguar essas alcachofras. E aí a pessoa do lado, por causa de uns queijos que ele tinha trazido, tomou uma tamanha descompostura, que eu falei, a hora que eu abri minha mala, vai ser uma vergonha. Assim, só tem alcachofra aqui dentro, não tem uma roupa. E eu tinha deixado o Manuel Beato com a minha mala de roupa, que foi para o free shop. No que ele deu uma bronca lá no cara, não sei o quê, cada mala que ele averiguava, ele pegava um giz e riscava. Ele foi atender o telefone, eu não sei o que me deu 5 minutos, eu peguei o giz, risquei minha própria mala, saí andando e fugi. E deu certo, eu consegui fugir. Eu ficava ligando para o Manuel Beato, que tinha uma outra mala com mais alcachofra, eu falei assim, Beato, esquece a mala dentro do aeroporto. Ele não me ouviu. Quando ele foi passar, ele falou assim, a moça falou assim, nossa, mais alcachofras, né? Porque ela me chamou para ver o que era isso aqui, porque tinha um mundo assim, parecia tudo igualzinho assim.
Aí ele, não sei o que o Manuel falou, não, mas olha, faz parte do mesmo grupo, tá? Mas que grupo? Você está lá na agricultura. Aí ele olhou, ela olhou e falou assim, chamou o fiscal e falou, o senhor averigou o Masal Cachorro? Ele falou, não, evadiu-se. Bom, aí foram me pegar lá fora, me trouxeram assim, com 2 caras aqui, assim, sentei lá num banquinho, fiquei 6 horas preso. E o cara falava, senhor Fazano, sabe quem faz isso aqui? Sim, só gente, mas não é para fugir, cara. Você tá maluco. Entendeu? E aí, toda vez que eu passo agora, todo mundo lá me fala, seu Fazano, e aí? Tem alguma comida? E aí, outro dia eu trouxe um pastrame também. Falei, não tem nada de comida, não. Outro dia tem alguns anos. E eu tinha trazido um pastrame para o meu pai. Ele falou, tá bom, então passa. A hora que eu passei, aquele carrinho tombou, o pastrame caiu aqui, foi parar ali. Ele falou, seu Fazano, o senhor mente sempre. Mas agora eu faço tudo direitinho. Rogério, poucas pessoas sabem também do seu passado rebelde, né? De gostar do Clash, de punk, essa coisa toda. E você ainda gosta do Clash, você ainda ouve. Outro dia eu desafiei o Atala para ver quem era mais punk, eu ou ele. Falei, não é porque você tem tatuagem que você é mais punk que eu, não. Você podia falar um pouco dessa sua fase, dessa juventude, você foi parar em Londres e essas coisas? Matina, nos anos 70, né, enfim, de esquerda, aquelas coisas de sempre, né, morar fora e tal, e, enfim, o Clash tinha essa música muito pró-esquerda, muito... E eu realmente me apaixonei pelo grupo, como até hoje sou, e gosto muito, assim como também amo o João Gilberto, quer dizer, eu vou desses 2 extremos, assim, eu vou com muita facilidade, assim, tipo... E assim, essa coisa de estudar cinema, quer dizer, enfim, era assim, eu nunca pretendia assim, eu na verdade quando eu fui para lá, eu acho que eu ia ficar por lá. Eu achei mesmo assim, tipo, que eu fosse morar lá e aí teve alguns problemas aqui, eu voltei e para trabalhar e aí abri um restaurante, e a vida mudou completamente assim, tipo, mas foi um passado muito divertido assim, de morar fora, estudar fora, morar em república, assim, foi uma coisa que até hoje me marca bastante. Acho que foi muito importante, assim, ter aberto um pouco a minha cabeça, fiquei ligado. Eu adoro rock para mim faz parte da minha vida, assim como... Assim, hoje eu adoro um Radiohead, por exemplo, não deixo de ouvir, então assim, eu acho que faz parte da minha vida. Rogério, você, pelo que eu te conheço, você vive num mundo de, você não gosta da palavra, mas de luxo e riqueza. Tua clientela, tua freguesia. Agora, você não é um milionário, o que me parece longe disso, pelos pedidos de empréstimo, mas você vive uma contradição disso, você se dá bem, você me parece vive bem, mas não é de maneira nenhuma multimilionário. E isso te afeta de alguma maneira, frequentar esse pessoal, viver nesse mundo e não ser um deles ou não? Não, Mário, primeiro que ter crédito é uma coisa boa na vida, então é assim, a gente cresce por causa disso também. Mário, eu sou uma pessoa simples, assim, eu não ligo muito para um monte de coisa assim, eu poderia até ter feito assim, tudo que eu quis fazer, como eu gosto muito, acho que do que eu faço, eu estou sempre reinvestindo no meu negócio, quer dizer, esse é o meu grande barato, assim, eu nunca também parei para... Assim, tipo, mas realmente, eu tenho uma vida que é barriga no balcão todo dia ainda, não é uma vida que está feita, que você vai falar, não, o dinheiro pode parar hoje. Imagina, longe disso, muito longe disso. Tem muito que gramar ainda. E então, você não tem posses, né, pelo que eu entendo? Eu tenho um apartamento que eu estou, enfim, pequeno, não é nada excepcional, pelo menos de 250 metros, 3 quartos. Consegui dar um para minha filha também pequeno, é isso, quer dizer, não é que eu tenha, assim, tipo, não... Sou um cara que tem carros, nada, tem um carro, meu carro tem 10 anos, enfim, eu sou assim, acho que o meu grande luxo é tomar vinhos bons, acho que esse é onde eu... Outro dia até perguntei pro meu pai, falei, pai, quem é o nosso maior cliente? Ele falou, disparado você, meu filho. Rogério, eu lembro que há um tempo já atrás, entre luxos, você uma vez contou numa entrevista que Caxemira era uma coisa que você investia, que você guardava sempre, porque pouca gente sabe, mas a sua vida já teve muitos altos e baixos também. Quer dizer, nem hoje em dia todo mundo fala Império Fazano, é como se fosse uma coisa que vai ali, um transatlântico que vai sobrevivendo, mas você já teve muitos altos e baixos também, que você contava que você guardava
os Kashmirs, porque se tudo desse errado e você perdesse, tivesse que fechar um restaurante, o Kashmir era uma coisa que de alguma maneira você se sentia seguro. Você ainda tem essa gaveta de Kashmirs ali ou você já conseguiu se livrar? Não preciso mais deles para ser meu porto seguro? Não, acho que eu tenho uns 2 ainda. Just in case. Just in case of depression. Mas se você pegar uma história de uma família que tem 100 e poucos anos, você não vai achar só altos, né? Acho que você vai ver que todas elas... Por isso, inclusive, que eu digo, ter bons parceiros é fundamental, ter pessoas que acreditam em você, que quando você necessita também estão ali. Enfim, é a vida de uma história de uma empresa que tem 100 e poucos anos, teve altos, teve baixos. Agora, estamos aí, né, que é bárbaro, gerando 1.500 empregos, enfim, com uma coisa bastante sólida. Você se sente no momento mais confortável da sua vida, de todos? Eu sou sempre muito inquieto, Daniela. Nunca tive um momento muito... Assim, eu não tenho... Você falou que eu tive 2 AVCs, mas é verdade, você está errado, eu tive 2 infartos. Então, assim... Quer dizer, não cheguei a infartar, mas eu tenho 2 stents no coração, porque acho que é fruto dessa minha inquietação, dessa minha... Eles não fizeram parar em nenhum momento. Vou reconsiderar, vou diminuir meu ritmo, porque você só aumentou o ritmo. Por enquanto não, eu acho que ainda tenho muito gás, assim, né? Acho que não assim, o dia que eu parar vai ser uma coisa muito radical, assim, tipo, eu vou morar num cantinho lá na Itália, quietinho. Quem quiser me ver vai até lá, vai ser uma coisa bem radical, pode ter certeza. Quando tu estiver ainda com energia, gás, enfim, a fim de acordar cedo e tal, e dormir tarde, não sei o que, é isso aí, minha vida vai continuar. Eu tenho sempre uma ideia guardada, entendeu? Então, assim, sempre... Ainda queria ter feito um empório, coisas que eu sonhei, que acabei quase fazendo, que não fiz, uma loja de comidas, não sei ainda. Você pensa nisso? Coisa que me fascina, cada vez que entro numa loja dessas, eu me vejo dentro dela, entendeu? Então, assim, é um mundo que realmente me atrai muito. Então... E você deve ter recebido muita oferta de licenciamento. Isso nunca te seduziu? Isto não é que eu nunca tenha recebido muita. Isto aí tem que tomar aquele cuidado que a Daniela falou, de você também saber até onde você pode ir, né? Então, assim, a gente vai com calma, a gente vai no nosso ritmo, a gente não tem esse ritmo, apesar de ter tudo isso, eu não cabo no mesmo restaurante em 2 anos, ou 2 restaurantes em 1 ano, sabe? Sempre, assim, a gente chega lá, enfim. Tá certo, o Roda Viva faz mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta com a nossa entrevista com o Rogério Fasano. Estamos no último bloco do Roda Viva e no centro da nossa arena, o Rogério Fasano, do Grupo Fasano. É um homem de muitas ideias e nós pedimos ao publicitário Nizam Guanais que fizesse uma pergunta fora da área de gastronomia. Vamos ver. Rogério, você pode dividir com a gente o seu plano para desapropriar o bairro dos Jardins, em São Paulo, onde eu inclusive moro, e transformá-lo no Parque Ibirapuera? Isso não vai acontecer, então você fica tranquilo. O São Paulo é uma cidade, assim, muito dura, né? São Paulo não tem lazer, São Paulo é uma cidade dura. Então eu fico sempre imaginando, por exemplo, algumas coisas, por que São Paulo não pode ter prédios altíssimos? Né? Ao invés de incentivar, que às vezes você tem prédios aqui baixinhos que tem 6 andares de garagem, tem que ser o contrário, quer dizer, deixa fazer prédio alto e não deixa fazer garagem, deixa a pessoa andar a pé ou pegar o táxi. Que isso aqui você faz. Então eu fico imaginando, quando você olha ali de cima o Jardim Europa, tem lá mil e poucas casas, que daria o parque mais lindo do mundo. Aí você faz disso um bolsão em volta desse, chama os melhores arquitetos do mundo, do Brasil, tá? E deixa fazer torres de 60, 70 andares. São Paulo em 10 anos seria uma maravilha, seria uma outra cidade. Mas enfim, isso não vai acontecer, Nizam, fica tranquilo. Mas não era para transformar no Ibirapuera? Então, aí você prorrogaria aquilo tudo e as pessoas que moram hoje, endinheiradas, que moram ali no Jardim Europa, morariam nesses apartamentos bárbaros. Você já levou essa ideia a políticos, né? Foi bem recebido? Foi por Mas esquece também. Gente, isso é
Isso é uma utopia, assim. Mas uma coisa Mas eu séria, acho que mudaria São Paulo. Uma coisa séria, o negócio do carro, do trânsito. Muitas vezes, um restaurante é quase um estacionamento também, né? O negócio do você chegar, deixar o carro na porta que vai levar a estacionar. Não existe muito em outros países. Mas é isso que eu estava falando, por exemplo, assim, por que São Paulo não pode ser mais concentrada onde já tem a infraestrutura? Né? São Paulo cresce demais, né? Assim, de uma maneira... Ela tinha que crescer menor, pode ter mais gente, mas menor. E aí você andaria mais a pé, você exploraria mais a pé, as distâncias seriam menores. Né? As distâncias em São Paulo são muito grandes e o uso do carro é demasiado. Como é que você faz nos seus restaurantes com o carro? Então, isso, por exemplo, é um hábito brasileiro. Quer dizer, você tem que parar o carro dos outros. Não tem jeito. Quer dizer, enfim. É uma das coisas assim. Eu digo que a coisa que eu menos gosto na minha profissão é essa. Eu, às vezes, eu quase não tenho problema da porta para dentro. É muito raro eu ter. Assim, a gente cuida muito. Assim. Agora, parar carro, tem trânsito, tem demora, às vezes, de carro, tem não sei o quê... Pega ali a Faria Lima, é um caos, tem que parar ali, é complicado esse negócio. Então, assim, é uma coisa que... Mas faz parte da cultura local. Então, eu acho que São Paulo podia repensar um pouco a maneira como ela é feita. Agora, a internacionalização do grupo, Fasano de Punta del Este, por exemplo. Um dos seus sonhos é abrir um Fasano em Nova York. O que o grupo Fasano carrega de brasileiro, ou ele não é um grupo que tem uma brasilidade, ele é um perfil mais internacional? Como é essa internacionalização? Lógico que ele é um grupo de brasileiros, né, com sócios brasileiros, e uma parte deles de uma família italiana. E esse sonho da internacionalização, ele já quase aconteceu algumas vezes, bateu na trave aqui, bateu na trave ali, e um dia acontece. Enfim, tipo, eu tenho certeza. Assim, tipo, em Nova York já teve para acontecer, em 2008, nós tínhamos um grupo de lá, que nos convidou, a gente aprovou o projeto, tudo, a obra estava para começar, quando veio a crise, nosso sócio de lá, americano, suspendeu, então, infelizmente, ali a gente teve que abortar o plano. E vira e mexe, assim, tem ligações, tal. E essa experiência de Punta, como é assim? A Punta é uma cidade também muito internacional e muito gostosa, né? É um lugar muito divertido, E foi uma experiência, assim, que também ajuda muito a internacionalizar a nossa marca. E acho que, enfim, hoje esse é o segundo ano apenas já lá do hotel, e ele já virou assim realmente está super procurado, eu acho que... Daniela Pinheiro, quer fazer uma última pergunta para o Rogério? Rogério, eu acho que todo mundo queria saber o que você, que é o cara que trabalha com esse, né, com um restaurante mais, de novo, não gosto, mas a palavra luxuoso do Brasil. Qual foi a coisa mais brega que você acha uma pessoa fazendo num restaurante seu? Maltratar garçom. Maltrate a mim, não o garçom. Acho mais postura. Não posso ver ninguém destratar um garçom, acho muito feio. É usual acontecer? Não. A gente tem muito pouco problema, graças a Deus. A gente tem realmente pouquíssimo problema, assim. Tipo, nosso grau de erros apesar que erra, assim, restaurante ao vivo, a coisa erra. Quer dizer, agora, muito importante até saber de um erro conquistar um cliente, às vezes, também. E, às vezes, eu já conquistei cliente errando, da maneira como a casa se desculpa, da postura a qual ela... Quando você entende que o erro aconteceu. Então... Máximo, você quer fazer uma última pergunta, por favor? Rogério, você sempre tem um pé no futuro e enxerga um passo além do horizonte. Na hospitalidade, você acha que vai continuar muito tempo o modismo do pequeno, exclusivo nos hotéis, ou vai vir aí alguma coisa do grande, luxuoso e competitivo nos preços? Eu acho que a tendência, Máximo, são hotéis pequenos. Né? Acho que a tendência é não querer ônibus pessoais na porta do seu hotel, é não querer grupos no seu hotel. Eu acho que assim, são hotéis de 80 quartos, 90 quartos, 100 quartos, eu acho que são números chaves, assim, tipo, eu acho que essa é uma tendência que veio para ficar. Eu acho que essa exclusividade veio para ficar assim. E o número de mão de obra é adequado para esse número?
É fácil encontrar o número de funcionários para tocar? Máximo, por fácil dizer que é fácil, não é. Não. Fácil não é, mas enfim, é um treinamento constante. Eu acho que, olha, tudo que a gente falou aqui, eu realmente me atribuo um talento assim eu sei formar equipe. Eu acho que isso é uma coisa que eu realmente gosto. Eu acho que se o Grupo Fasano tem um grande talento é de formar equipes. Isso foi o que nos permitiu crescer, é ter equipe. Matinas, faz uma pergunta, por favor. Eu quero fazer uma pergunta pessoal. Você, como a gente viu, você passou por 2 infartos, colocou 2 stents, você foi assaltado 5 vezes, você passou por um episódio muito difícil na sua vida, um amigo de infância, um quase irmão seu, caiu da janela do seu apartamento. Você passou por dificuldades, essa coisa toda, como falado aqui. O que te anima, Geno? É o sonho, é o otimismo, é o humor, é a vontade de conviver bem com os amigos, com a família, com pessoas que você gosta? O que te... Porque por pouca coisa dessas poderiam ter tirado o caminho de... Matinas, as coisas que acontecem na tua vida, elas acontecem, algumas você nunca esquece, você tem que conviver com elas. Eu nem quero falar sobre elas, mas o que me motiva é a vida. Eu sou um apaixonado pelo que eu faço, um apaixonado pela vida, apaixonado pelas coisas, e quem não vai ter problema, né? Quer dizer, os meus foram esses, os de outros são outros, quer dizer, enfim, os problemas estão aí. É isso aí, cabeça erguida e bola para frente. Mas a vaidade é um fermento? Ser eleito todo ano por todos os rankings, o melhor restaurante do Brasil, em qualquer categoria. Como você lida com isso? Quer dizer, esse é um fermento, provavelmente, para você, não? Daniela, é lógico, mas também é uma coisa que a gente busca, porque isso faz parte até da expectativa que as pessoas têm do grupo. Então, assim, as pessoas esperam isso do Grupo Fasano. Então, mas como você lida não é com a todas vaidade? Que eu ganho também, não, hein? Sim, tem umas que eu não ganho. A maioria. Mas tudo bem, enfim, não são todas, não é? Restaurante japonês você não ganha. Mas enfim. Mas como você lida com a vaidade? A vaidade, essa vaidade profissional? Porque deve ser uma coisa, né, incrível ali. Ser tão Eu acho que hoje eu lido falado. melhor. Eu acho que eu já fui mais vaidoso e já paguei para ser super honesto, eu já paguei um preço por isso. Então hoje eu tento ser sonhador, mas com os pés mais no chão e deixando um pouco, assim, tentando me segurar nisso, assim, quer dizer, sempre fui muito focado no sucesso. Uhum. E hoje eu sou um empresário que também sou focado muito em gestão, porque sem a gestão você não adianta ter o teu sucesso. Uhum. Então eu acho que esta é uma coisa que... E a gestão, às vezes, te faz pegar a tua vaidade e falar, isso aqui menos porque tem que ser menos. Uhum. Então é um fato. Tá certo, o programa Roda Viva, infelizmente, vai ter que ficar por aqui. Agradeço a presença do Rogério Fasano, empresário, da Daniela Pinheiro, da Daniela Falcão, do Matinas Suzuki, meu antecessor aqui, do Máximo Ferrari, da Rotisserie Felice Maria, do Bruno Astuto, da revista Época. Agradeço também ao nosso cartunista, o Paulo Caruso, aos tuiteiros, aos estudantes de gastronomia que acompanharam o programa de perto. Até a próxima semana. Boa semana a todos. Até lá.